Dá oi pra câmera. Tá gravando já? Tá gravando. Ó, Só dá pra ver teu pescoço. não tem problema. Em especial, nesse conteúdo aqui, eu vou pedir pra primeiro vocês prestarem atenção no que eu tô falando, pra vocês entenderem, mais ou menos, tipo, a sequência, a lógica dos bagulho. E daí, depois vocês pegam e copiam o que vocês quiserem copiar, tipo, veem os esquemas. Não apaguem. Tá. Porque, tipo, vocês só copiarem o bagulho, não prestarem atenção no que eu tô Movimento de falando. elétrons. Tá. Eletricidade. Eu gosto de pensar em eletricidade meio como se fosse... Corrente meio elétrica. Como se fosse... corrente elétrica, movimento de elétron. O elétron vindo pra lá e pra cá. Tá? A gente tem três dentro de um átomo. A gente tem três... Tá difícil. Nêutron e elétron. Tá. A gente tem três tipos de carga. Elétron, próton e nêutron. Nêutron é neutro. Próton e negativo. Próton, P de positivo. Elétron é negativo. Beleza? Sim. Eu acho que aquela partezinha que tá lá no começo do livro, que tem carga e coisa, eu acho que aquilo lá não é importante saber. De volta, vocês querem garantir depois estudo em casa? Estudo, mas eu não daria muito foco. Então é o seguinte. Primeiro de tudo, a gente tem que ver a diferença entre corpo neutro e corpo eletrizado, tá bom? Tem muita gente que confunde isso e se foge em prova por causa disso. Inclusive tem uns 5 exercícios do livro que tipo, tem pegadinha só disso. Corpo neutro não é corpo que não tem carga elétrica. Tá? Corpo neutro é um corpo que tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Isso é corpo neutro. Tá bom? Não significa que não tem carga. Igual. Isso é importante vocês saberem. Mesmo. Tá? Então aqui. Número Um corpo neutro, tá? É aquele corpo que tem de elétron e próton. o mesmo número de cargas Elétron positivas e e próton. negativas. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, se ele for neutro. Tudo bem? Sim. Tá. Não significa que não tem carga. Não significa que não tem carga. Ele tem carga. Só que o número de próton e de elétron é o mesmo. O corpo eletrizado não significa que ele tem carga. Os corpos todos têm carga. O corpo neutro também tem carga. O corpo eletrizado é aquele corpo que tem carga em excesso. Tá? Que nem eu falei, nêutron é neutro. Então, pra gente, interessa olhar prótons e elétrons. Isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês. Próton, P de positivo, elétron, foda-se, negativo. Tá? Dá um jeito de decorar daí. Então, o corpo eletrizado é aquele corpo que tem carga em excesso. Ele pode ter ou próton em excesso ou elétron em excesso. Tá bom? Uma coisa importante para vocês saberem também é que a única partícula que se movimenta são os elétrons, que pula de um corpo para outro. Próton e nêutron não se mexem. Próton e nêutron é no núcleozinho. Uhum. Próton e nêutron, exatamente. Ficam juntos e tem aquela 1,6, né? Isso. Tá? Então, a única carga que se mexe, tá, são os elétrons. Beleza? A gente... Corpo carregado é igual ao corpo eletrizado? É a mesma coisa? Então, o corpo eletrizado ou carregado, ele pode ser ou eletrizado positivamente ou negativamente. Positivamente é um corpo que tem excesso de carga de Próton. prótons. E corpo eletrizado negativamente é um corpo que tem excesso de carga de elétrons. Tá? Então, corpo eletrizado aqui positivamente, ele vai ter um excesso de carga de prótons. Excesso de carga positiva. Mas também vai ter elétrons, né? Sim, mas ele também vai ter elétron, mas ele vai ter... Eu vou escrever assim só como se ele tivesse carga positiva, só para ficar um pouco mais fácil de entender. Ele também tem elétron, mas ele tem próton em excesso. Ele tem mais próton do que elétron. Tá bom? Como se fosse isso daqui, ó. O número de próton é maior que o número de elétron. Tá bom? Não significa que não tem. E o corpo negativo é o contrário, tá bom? Ele tem um excesso de cargas negativas. Então, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Tudo bem? Uhum. Até aqui foi?
Sim. Tá. Então vamos lá. A gente tem 4 tipos de materiais principais. Eu vou focar mais em 2, tá bom? A gente tem corpos que são corpos isolantes, tá? E a gente tem corpos que são condutores. A gente tem corpo que é supercondutor, a gente tem corpo também que é semicondutor, mas eu não vou dar muita importância para eles. Só dou importância maior um pouco para esses dois aqui, tá bom? Corpos isolantes, tá? Eu anotei ali, pelo menos, que ele não tem muitos elétrons livres, tá? Então, ele não permite que os elétrons se movimentem no corpo. Faz sentido, mais ou menos? É meio abstrato, porque é uma parada difícil de enxergar. Corpo isolante é poucos elétrons livres. Então, ele tem dificuldade de movimento e ele vai ter uma dificuldade de se eletrizar. O que é elétron livre? Elétron é o único que vai de um corpo para o outro. É. O que significa elétron livre? É meio que isso, não tem muito o que explicar. Os elétrons, eles ficam meio que presos ali naquele corpo. Eles não se movimentam tanto dentro do corpo. Quando o corpo é isolante. Exatamente. Tipo um bagulho de plástico, sabe? Se você eletrizar uma parte de uma coisa de plástico, ele vai se concentrar ali. Se você eletrizar uma barra de ferro, por exemplo, os elétrons eles se movimentam dentro do corpo, sabe? Eles vão se espalhar mais. Então entra ali em dificuldade de se movimentar dentro do corpo e uma dificuldade de se eletrizar. Escreve uns 2 exemplos. Corpo isolante. A gente pode Borracha. pensar aqui em Não. isopor, Que é borracha. pode pensar em plástico, pode pensar em madeira, no ar, em muita coisa. Oi? Borracha. Borracha, pode ser, tá? Vácuo, né? Tipo vácuo ao ar? Ou não sei. Cara, sim, é porque o vácuo, ele seria um corpo isolante ideal, entendeu? Tipo, não passa nada, a não ser radiação, tá? Passarinho. Mas isso daí- Pensar no passarinho. Porque ele, tipo, faz a peninha dele ficar... Mas daí é com ar, né? Não é vácuo. Então é. São duas coisas diferentes. Não, mano. Mas deu pra entender toda a lógica, daí seria ar. Corpo condutor é exatamente o contrário. Então a gente tem muitos elétrons livres, eles têm facilidade para se movimentar e ele tem mais facilidade para se eletrizar. Tudo bem? De volta. Também pode aparecer semicondutor ou supercondutor. Não vou focar muito neles. Tudo bem? É isso. Vocês querem mais tempo para copiar isso? Como Eu que quero. mostra se eletrizar, velho? Às Não tô vezes eu- ligado. Facilidade movimentar, não entendi. Facilidade, facilidade. Facilidade dos dois. É como se fosse tipo, movimentar e se eletrizar. igual. Só para não ter que escrever a palavra de novo. Pode ser metal ou o que mais? Condutor, a gente geralmente pensa em metal. Tá. Tá? Metais, de maneira geral, são condutores. Tipo, fiação. Fiação de aço, de cobre, sabe? Metal. Tem mais uma parada que é importante também, que é lei de Dufay. Cara, lei de Dufay, basicamente, opostos se atraem. Tá? Alguém vai fazer alguma piadinha? Querem fazer? Não? Isso foi inteligente, foi ótimo. A Lei gente é de mais Fay? acima. A gente é Ó, mais... então, lei de Dufay. Opostos se atraem. Lei de... Carga de... Passa, qual que é a piada?
Ué, isso é muito engraçadinho. Lei Se de tivesse uma Newton. faca. Lei- Os opostos se atraem. Então, corpos que têm cargas opostas vão se atrair. Ah, tá. É um. Tá? Então, se eu tenho uma carga negativa com uma carga negativa, eles se repelem. Ah, isso aí. Se você tem uma carga positiva com uma carga positiva, elas vão se repelir. Se você tem uma carga positiva com uma carga negativa, elas vão se atrair. Tá bom? Os opostos se atraem. É isso daqui. Tá bom? Uma parada importante também. Eu não tô entendendo nada. Eu não entendi nada. Como assim? Para de falar, velho. Não tem Cara, segredo isso aí. Opostos se atraem. Mas o que tá escrito ali? Lei do do. Fire. Vai Lei ter do do Fire. camarote, hein, Gabi? É o outro ali. Lei do Fire. Esse mais com mais. Esse sai mais. Esse tá tipo normal. Uma vez só. Lei do Fire. Gente, se tem um corpo negativo e um corpo negativo, Eles se atraem. eles vão se repelir. Se tem um corpo positivo e um corpo positivo, eles vão Se se atraem. repelir. Se tem um corpo positivo e um corpo negativo, Aí vão se atrair. agora sim Tá, eles vão se tá, atrair. atraem. Tá bom? Corpo aí. Agora, se você tem um corpo neutro com um corpo eletrizado, eles também vão se atrair. Tá bom? Isso É porque tem a mesma importante você quantidade de próton, né? Daí. Se Tipo, você de tem um elétron. corpo neutro e um corpo, tanto faz, pode ser positivo, pode ser negativo, eles se atraem. Isso daqui é muito importante vocês saberem também. Tá bom? Se eu quiser dar um choque na Em garganta todas agora, as circunstâncias. se eu tivesse- Não é o neutro que atrai. É. O positivo ou o negativo vai atrair o neutro. O neutro, se você tem, por exemplo, um corpo neutro com um corpo neutro, não tem força nenhuma entre eles. Os dois são neutros, eles não fazem nada. Mas se você tem um corpo neutro com um corpo eletrizado, o corpo eletrizado puxa o neutro. Seja negativo, seja positivo. Oi. Não, pergunta boa. Continua. Não, faz. Não, eu queria perguntar, tipo, que ele atrai, tipo, independente da quantidade de elétrons, né? Tipo, digamos que tenha o corpo neutro com uma carga 8 de elétrons. sim, sim, vai ter uma força de tem, atração. Tipo, uma 2, assim. Sim, quanto maior for a concentração, maior vai ser a força de atração entre os E a dois. gente vai ter que calcular a força de Não. atração? Tá, beleza. Tá? O máximo aqui que vocês vão ter que calcular vai ser a carga final de alguma coisa. E um corpo neutro nunca vai ser repelido. Não. Outra parada importante, o corpo neutro nunca é repelido, tá? Se você tem um corpo neutro com um corpo neutro, não tem atração nenhuma entre esses dois, não tem relação nenhuma. Se você tem um corpo neutro com um corpo eletrizado, seja ele positivo ou negativo, o corpo eletrizado puxa o corpo neutro. Mas tem como um corpo tá mais neutro que o outro? Não. Como assim? Mas tipo assim, o corpo neutro tem a mesma quantidade de prótons de elétrons. Ótimo. Se tem 10 prótons, 10 elétrons. Sim, mas e o outro pode ter 8 em cada. Ok, mas ele continua sendo neutro. Ele tem Sim, a aí definição... são dois corpos, eles não vão se repelir. Não. Era isso? Foda-se, eu não sei. Tá. Isso daqui ficou claro? Sim. Não é pra ser difícil. Tá. Menos com menos se repele, mais com mais repele, mais com menos se atrai, eletrizado com neutro se atrai. Tudo bem? Tá. Tira aí uns 3 minutinhos pra terminar de copiar tudo isso, se vocês quiserem. Posso? 3. Sacanagem. Não! Ô, Rosenal! Ei, 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 Aquelas ei, do ei, ei! Ó, Da Rosenal. presta atenção, presta atenção. Você é quase prima da Pia. Prima, velho. Não, é porque quando a gente era criança a gente sabia. Tá. Faz o mesmo tempo. Até aqui ficou claro pra todo mundo? Sim. Com certeza? Sim. Sim. Então, passando pra frente agora. Eu vou passar. Eu posso apagar isso? Tá, Sim. foda-se, deu bastante tempo pra vocês copiarem. Eu vou passar os 3 tipos de eletrização, passar o processo, tipo, mostrar o que acontece em cada tipo. Presta atenção. Mostrar o que acontece em cada tipo e mostrar as características principais de cada tipo. Eu acho que depois disso a gente pode ir direto para exercício. Beleza?
Quero ver. Ó, então, primeiro tipo de eletrização é a eletrização por atrito, tá bom? Pode chamar também de triboeletrização, tá bom? Mas isso aqui é eletrização por atrito. O que é atrito? Você pegar uma coisa, outra coisa e atritar, beleza? Eu ia dar um exemplo. Tipo, ia pegar uma manta, ia passar na cabeça de alguém. Tem alguém que tá afim? Eu não. Pode passar. R$150 Não. Vem, tem uma manta. Quem quer ficar com o cabelo de palha aí? Vai lá, Pietra. Meu Deus, Pietra. Tem que mostrar aqui no vídeo. Ei, vai passar vergonha na frente da escola Tá com a cabeça inteira. dura assim. Pior que muita gente Pô. fica na praça, né? Não, pastor. Vai, esfrega bem. Ah, esfrega bem, velho. Tem que ser a thumb do vídeo essa aqui. Ai. Uou. Um pouco, vai lá. Não. Cara, pega. Ó, abre a manta. Abre a manta e faz como se fosse uma toalha. Uma toalha. Ele pega Isso. das duas pontas. Isso. Meu Deus. Meu Deus, parece um dingo. Tipo, Parece um dingo. eu não sei se meu cabelo vai ir. Ah, não. Esfrega aí nele, Pedro. Vai sim, lógico. Ele puxa pra cima? Alguma coisa? Puxa. É isso. Cabelo Nossa não vem senhora. Isso aí é o Dá atrito. pra enxergar? Agora eu vi. Física teacher. Dá pra ver? Isso aí é o quê? Isso aí é atrito? Sim, Isso aí é atrito. Eu também achei. Então, você vai. Só sei aquelas bolas de metal. Você gosta? Como? Gente, uma bola de metal porque ele Ah, tá, gosta sim. de uma É que não tem uma bola de metal. Ah, dá choque na galera, é massa. Fiz aquilo, eu fui lá. Então é isso. Eletrização por atrito é isso. Você vai pegar duas coisas, vai atritar uma na outra. Isso aí. E uma das coisas vai arrancar elétron da outra. Tá bom? Então é isso. Na eletrização por atrito, então você tem uma cabeça, um cabelo, eu estou esfregando a manta aqui, tá? E essa manta, por exemplo, ela vai arrancar elétrons da minha cabeça, tá bom? Então, a manta, ela vai ficar aqui com excesso de carga negativa e o meu cabelo vai ficar com excesso de carga positiva. Ou vice-versa, para você ver qual que é Mas qual. eles vão se repelir daí? Oi? Ou não? Não, Se se é atrai? positivo e negativo se atrai, né? Tanto é que quando eu levanto a manta, o meu fio de cabelo vai junto, né? Ah, tá, então a 3 Então, é a... aqui, para eu saber se isso aqui é negativo ou positivo, eu ia ter que olhar uma tabela para ver qual deles tipo, tem uma maior tendência de... Ó, deixa eu ver se... Calma. Mas é cabelo. Opa, se tem algum negócio do cabelo todo pra ver. Tem. Ó, Só que tem se aqui a página repete. 133, tá? Uma tabela com uns bagulho. Eu acho que não é muito importante, tá? Mas tô dando um exemplo meio genérico. Assim. Então, a manta ela vai arrancar elétron do meu cabelo. Então, ela vai ficar eletrizada negativamente e o meu cabelo vai ficar eletrizado positivamente. Sempre que você tem uma eletrização por atrito, tá? Você tem cargas opostas, cargas de sinais Mas é diferentes. obrigatório. Por que eles têm que ficar tipo, em sinais diferentes? Não pode ser tipo mais xita? Não, porque daí ela. Primeiro que Se ela repele. já tá repelindo. Quando eu faço isso, eu tipo arranco o elétron daqui. Mas é o corpo Isso neutro. daqui antes estava neutro. É Sim, neutro. aí Tá. ficou negativo e o outro Aí positivo. quando Exatamente. puxou elétron, só sobrou próton. Ah, entendi. Opa, a manta sempre teve elétron negativo? Não necessariamente, você tem que ver uma tabela para saber qual que fica qual. Mas Mas acho que não importa muito. Porque se isso daqui for positivo, isso negativo, ou isso negativo, isso positivo, tanto Sim. faz. O que importa é que Tá bom? por Tipo, esse isso atrito podia estar vai ao ficar contrário. negativo. Tipo, podia ser que isso daqui tivesse negativo e daí a manta positiva. Então, tipo, o meu cabelo arrancou elétron da manta. Tá bom? As cargas são opostas, mas a carga não dorme. Para, até aqui, velho. As cargas, tipo, a quantidade de elétron que saiu da manta para ir pro meu cabelo, ela, tipo, ela não se perde, sabe? A carga total disso daqui continua a mesma. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer exercício, tipo, com as bolas lá, tá? Então, o que vai depender, tipo?
pode ficar, a minha mão pode ficar positiva ou negativa, mas é sempre o atrito que sofreu vai ficar no outro, vai ficar oposto. A quantidade de Tem elétron que que ver, veio tipo- pra manta é a quantidade de elétron que ela arrancou do meu cabelo. E vice-versa. Nesse caso, a Foi quantidade de próton. elétron... Aí foi próton. É que próton não se mexe, né? Aqui eu dei um exemplo contrário. Então, tipo, a quantidade de elétron que meu cabelo arrancou da manta é, tipo, exatamente... Se aqui veio 6 elétrons a mais, eu tirei 6 elétrons daqui. Tá bom? Nesse caso aí, é tipo o cabelo que tirou da manta, mas... Tá. Então é isso. Por atrito, as cargas são opostas. Acho que não tem nada muito mais importante. Tá? Daí, você tem a eletrização por contato. isso que eu ia falar. Tá bom? Na eletrização por contato, você tem um corpo que ele está inicialmente neutro, e daí você tem um corpo aqui que ele está eletrizado. Tá bom? Tipo isso daqui. Daí o que acontece? Você vai encostar um corpo em outro. Não entendi o que é esse desenho aí. Estou tentando explicar. Você tem um corpo neutro e um corpo eletrizado. Eu vou encostar um... Ah, tipo Eu quando vou- encosta o braço e dá o choque? Isso. Então, eu vou encostar um corpo neutro, vou encostar um corpo eletrizado em um corpo neutro, e a carga que tem daqui vai passar para o outro corpo. Tá bom? Esse é o único caso onde as cargas elas vão estar iguais. Tá bom? Que a Malu falou, é tipo o exemplo do choque, tá? Você tem um corpo que está com excesso de carga e um outro corpo que está neutro. Na natureza, geralmente, a natureza ela sempre busca equilíbrio. Então não é interessante você ficar com excesso de carga, ela vai tentar mandar isso embora de algum jeito. Pela terra. Pode ser pela terra ou, no caso do choque, tipo, eu estou com excesso de carga, a Malu está neutra, eu vou lá, encosto nela, dá um choque. Minha carga está passando para ela. Tá bom? O excesso de carga negativa que eu tenho, por exemplo, está passando para ela. Faz sentido? Tá, mas vai ficar igual? Oi? A Malu tá neutra nesse caso? Nesse caso, a Malu tá neutra. A Malu é tipo... Mas e se você passa um negócio pra ela? Oi? Ela não é mais neutra, né? Então, pode ser que ela não esteja mais neutra ou pode ser que ela perca isso, tipo, pra terra depois, enfim. Tá, mas... Mas você não fica neutro daí? Sim, eu vou buscar ficar neutro, mas é porque a quantidade de carga que eu vou mandar pra você tem que ser, tipo... Vai ser uma que vai te deixar neutro? É isso? A carga, ela sempre se divide no meio. Se forem dois corpos feitos do mesmo material, do mesmo formato, tudo, sabe? É um exemplo muito mais difícil, tipo, não dá pra calcular quanto de carga que eu tô passando pra ela, tá bom? Mas eu vou passar uma carga pra ela, e essa carga que eu vou passar pra ela, ela vai ter carga igual. Tô mandando minha carga pra ela, vai ter carga igual. Tá, mas você tá mandando pra ela. Mas daí quando você tá mandando, tá recebendo também? Ó, oi. Vai ter que responder. Ó. Tem um corpo, Fiz até eu tenho um negócio que está eletrizado. Eu vou encostar um corpo eletrizado em um corpo neutro. Vai passar a carga desse para esse. É só isso. Toda? 3 reais. Não necessariamente toda a carga, pode ser que não toda a carga. Tá? Mas você não... A gente vai fazer exercício disso. Que tem, calma, que tem duas, por exemplo, tem duas bolas. Tá? Você tem uma bola que está neutra e uma bola que tem carga. Elas são do mesmo material, têm o mesmo tamanho e tudo, tá bom? Essa carga, essa bola tem carga 10, essa bola está neutra. Elas vão se encostar, essa aqui vai ficar com carga 5, essa aqui vai ficar com carga 5. Ela vai dividir exatamente na metade. Eu vou explicar isso depois. O que interessa aqui pra gente, por enquanto, é que na eletrização por contato, Carga essa sempre passa carga igual. de um para o outro, as cargas vão ser iguais. Quando pisa na grama, não tem negócio que vai elétrico, sei lá, no pé, assim? Que eu vi Sim, no você livro vai aí. mandar, se você tem tipo, o excesso de algum tipo de carga, você tem tipo, um excesso de elétron, por exemplo, você vai mandar isso embora para a grama. Faz bem? Eu vi que faz bem. Peixe de madeira. Mas por que que faz bem? Fazer academia faz bem, beber água faz Não, bem. mas por que faz bem? Porque quando tem que pisar na grama pra passar elétron pro pé, e daí... Ou, descarregar, né, pra grama. Elétron faz mal? Não tem diferença. Peixe de madeira também. Tá conversando Mas ali. por conta desse Ela não entende mesmo. sempre deu madeira.
Opa, se é coisa no cabelo, faz ter frizz elétrico no cabelo? Isso é só áudio. É Pietra. Eu acho que isso é. Ó, Pietra vem até de Cara, falar. eu. Sei lá, eu não tenho saúde de Mas beleza. acordei e botei shorts em mim. Por exemplo, quando você tá assim, deixa ele assim com a cobertura de cabelo. Muito Você tá deixando a coberta, mas. Tá conversando, Você mas não chama? Você entende. chama? Cara, No eu tô meu conversando, cabelo não mais entende utilizado. pelo Não dá pra conteúdo. saber, né? Ele fica Eu atrapalhando. nem nossa- Se você olhar uma tabela. E você, nem vai vai falar o que você tá fazendo aí. Ah, pode falar, não tô fazendo sou otário. Os caras fizeram uns experimentos e tem lá a tabela. Tá lá a tabela, tá falando, ó, se você esfregar isso nisso, vai acontecer isso. Se você esfregar isso nisso, vai acontecer isso. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida em legislação por contato? Não? Eu acho que não. Cara, não é a difícil, principal coisa é você saber, tipo, aqui vai ter carga igual, aqui vai ter cargas opostas. A principal coisa que você vai Mas precisar vai ficar, tipo, saber. se tiver negativo, vai ficar negativo. Se tiver neutro, fica neutro, positivo, positivo. Ou nada a ver? Se tiver as duas neutras, não vai Aí mudar porra continua nenhuma, neutro. né? Se tiver positivo, ser positivo, se tiver negativo, Eu tô- negativo. Mas se tipo, Não uma tem tá choque. negativa. Se uma tá negativa e a outra tá neutra, daí as duas vão ficar neutras ou as duas vão ficar negativas? Daí depende, você vai ter que fazer um cálculo a depender da carga de cada um. De cada um. Tá Ai, bom? peraí, o quê? Pra porque pra mim as Não, tá. É, fica falando aí, cara. Fica falando que você tá dormindo aí, tio. Oxi. Mas tá atrapalhando? Ó, por indução. Por indução é a mais difícil e a mais legal, tá? O que acontece? Você tem aqui um corpo, tá bom? Você tem outro corpo, tá bom? Esse corpo aqui, presta atenção, velho. Esse corpo aqui, ele tá inicialmente eletrizado, ele tem excesso de algum tipo de carga, tá bom? A gente chama esse corpo aqui de indutor, que ele vai induzir alguma coisa, tá bom? Daí você tem esse corpo aqui, e esse corpo aqui, ele tá neutro, tá bom? Ele tem o mesmo número de carga positiva e negativa, beleza? O que vai acontecer? Eu vou aproximar o meu indutor desse corpo aqui. Esse corpo aqui está neutro, a gente vai chamar ele de corpo induzido, tá bom? Desse corpo aqui tem um fio ligado à terra, chama fio terra, tá bom? Quer fazer a piadinha? Não. Tá. Vai, Malucas. Então, isso daqui a gente chama de fio terra. O que vai acontecer? Se eu aproximar o meu indutor desse corpo aqui, ele não tem carga positiva? Então, se eu aproximar um corpo com carga positiva aqui, desse corpo que está neutro, o que vai acontecer? Como que essas cargas vão se organizar? Entendeu? Vão ficar neutros os dois? Mas é porque os. Vai dividir, Vamos lá. né? Um lado vai ficar negativo, outro lado positivo. Positivo com negativo, o que acontece? Se atrai. Se atrai. Se atrai. Positivo com positivo. Repele. Repele, tá? Então, se eu aproximar um corpo aqui com excesso de carga positiva, o que vai acontecer com isso daqui? Ficar só negativo. Ela vai Atrai. atrair as cargas negativas E e repelir. repelir as cargas Vai ficar positivas, Fala de metade. novo. É tipo. tá? Ele vai, eu tenho ele positivo, né? Uhum. Eu vou aproximar ele de um corpo neutro. Não Que vou é- encostar. É Só esse tô... aí do lado, né? Isso, esse aqui do lado. Tá. Tá? Esse corpo aqui, ele tá Porque neutro. ele tem mais e menos? Aquele é neutro, tá. Tem a Tá. mesma quantidade. Então, quando eu aproximo um corpo que tem excesso de carga positiva de um corpo neutro, lei de Dufay, tá? Carga positiva com carga positiva se repele. Carga positiva com carga negativa se atrai. Ah, Então, tá, é a mesma o coisa. que vai acontecer com essas cargas aqui, tá? Eu tenho aqui um indutor, vou aproximar ele, tá? E como que essas cargas vão se organizar? Ele vai atrair as cargas negativas para cá, tá? E ele vai repelir as cargas positivas para lá. Daí, o que vai acontecer? Essas cargas positivas aqui, elas vão caminhar por esse fio aqui, tá bom? E elas vão Não é bem. para a Terra.
A Terra é tipo um corpo grande. Terra. Mas Sabe? existe algum exemplo mais mundano disso aí? Ou é só, tipo, isso bem específico mesmo? É tipo isso. Tipo, só isso aí. Você tem que ter Pensa um aí, corpo Zé. ligado a um fio. Não. Então, explica Cara, o que é isso. A4. Você tá no banheiro, Vai ser velho. mais fácil. Posso tentar terminar meu raciocínio? Daí depois eu penso no exemplo. Beleza. Né? Esse corpo negativo, esse corpo positivo, ele vai atrair Faz pra cá assim, as cargas né? negativas e ele vai mandar pra cá repelir as cargas Esse foi 4, positivas. né? Ah, mas você Essas, É. Pô, você não leu tudo. essas cargas positivas, elas vêm, elas andam por esse fio e elas vão aterrar. Todo tipo de fiação, ela é uma fiação tipo aterrada. Você liga, desliga ela e o excesso de carga Tá. vai pra terra. Tá bom? O que eu posso colocar então aqui no resuminho? É. O que ele falou? Isso. É, Não, mas, é tipo, todo o processo. Eu vou mas terminar, uma- eu vou terminar ainda, tá? Não passei. Então, você vai induzir essas cargas a saírem daqui, tá bom? Daí, o que vai acontecer? Eu vou pegar, eu vou desligar esse meu fio aqui e eu vou afastar esse corpo, tá bom? Então, se eu desligar esse fio aqui, tá? E eu afastar isso daqui, quais cargas vão sobrar aqui? Negativa. É isso. Mas não era só isso que ia sobrar se tivesse ligado o tecido? Porque as outras vão pra terra? Não. Se você só afastasse isso daqui, ia voltar. Você não entendeu minha pergunta. Tipo assim, quando acontece essa por indução, as cargas positivas do outro material vão pra terra. Ah, tá. Se aqui ainda estivesse ligado, Sim, tivesse ligado. se tivesse ligado, esse corpo aqui está com excesso de carga Mas negativa. por que você tá falando que vai desligar? Porque se aqui ainda tivesse ligado, esse excesso de carga negativa também ia para terra. Não tá. Ah, é? Não falso. Porque o corpo ele sempre vai buscar equilíbrio, né? Então se ele tem um excesso, se o corpo tem um excesso de carga, ele vai procurar se livrar desse excesso de carga de alguma forma. E se ele fica... O corpo ele parte. Por que essa informação é importante? Ah, eu vou desligar e vai ficar negativo. Porque se ele ainda tivesse ligado, o corpo ia ficar neutro depois. O pasto. Eu não entendi por que foram pra debaixo da terra as coisas. Cara, é porque Tá a terra Fio que puxa. liga ele na terra. Tá. Mas, tipo assim, mas... Tá. Mas não entendeu ainda. Não. Mas tudo bem. Não, explica aí de uma pra Malu Quer que você entender. faça o processo? Não tem mais erro mais fácil? Só isso? Tipo, literalmente O isso? do pasto. É literalmente isso. Toda indução. É só isso aí. Tem um fio que liga na terra. É que às vezes é mais fácil você aceitar e não É, entender. beleza, então. Pode ser. Você tem um corpo que está eletrizado, você vai aproximar ele de alguma coisa que está neutra, ele vai atrair a carga oposta, que é a carga negativa, e vai E a mandar para outra lá a carga vai carga debaixo equal. da terra. Fechou. A carga igual vai pra terra e depois o fio. A carga Daí depois que você desligar o fio e afastar o indutor, só vai sobrar elétrico. só vai sobrar isso daqui. Tá. Tá bom? Isso aí é processo de uma máquina assim? Então, pode ser. Pode ser. Então, esse indutor aqui, ele era positivo e aqui ficou o quê? Carga negativa. Então, no processo de eletrização por indução, as cargas também são opostas, tá? O processo mais importante de vocês entenderem é isso. Tipo, cara, atrito não tem que entender. Você tá atritando duas coisas, elas vão ter cargas opostas. Contato, você tá encostando uma coisa eletrizada numa coisa neutra e ela vai ficar com a mesma carga, com a carga igual, tá? E aqui por indução, elas vão ficar com cargas opostas, mas esse processo aqui, como um todo, é importante vocês entenderem. O fio terra vai ser feito de algum metal daí? Sim. Tá. De algum fio condutor, tipo um cobre da vida. Pode ser. Pausa. O pasto. Então, Ô, mas partir para exercício. você tá errado Aqui não também. tem mais nada muito importante. É, meu pai já tá bem. Vou começar a fazer pelo exercício 3, tá? Então vamos lá. Dois corpos de materiais diferentes, quando atritados entre si, são eletrizados. O que é isso? Eletrização por atrito.
Em relação a esses corpos, se a eletrização é feita de forma isolada do meio, é correto afirmar que... Ele está falando das cargas. Tá, 5B. Então, um vai ficar eletrizado positivamente e o outro negativamente. Faz sentido? Isolado do meio. É. Sim. Não tem Eu contato achei com que era outra por coisa indução fora. esse. Oi? Achei que era por indução, e Não. a parte literal. Qual? É A é 3? coincidência, mas não é, né? Você tá atritando. Cara, quando Atritar é atritados. você esfregar uma coisa na outra. Eu esfreguei uma manta na tua cabeça. Aí daí vai Você passar. Mas como que vai ser feita isolada do meio, sendo que atrito precisa de O contato? que é isolado do meio? Não entendi. isolada do meio externo. Só a minha cabeça e a mão. É, exatamente. Ah, tá. Tá? Nossa. É porque ele fala isolada do É meio. sem influência Só pra ninguém. confundir a cabeça das Porque, pessoas. não, é porque se você tá fazendo isso, tipo, no meio externo, vai acontecer que uma coisa vai perder elétron pro meio externo. Tipo, se a manta tá com excesso de elétron, ela vai perder elétron pro ar. Ué, e aqui não tem Depois. ar. Não, aqui tem ar. E ela Porra. perde elétron pro ar. Ela não vai ficar eletrizada pra sempre. Não tem ar, velho. Tá? Aqui não tem ar, rapaziada. Ó, então aqui, um fica eletrizado positivamente, outro negativamente. Tá? Daí é B, um fica eletrizado negativamente, outro neutro. Não. Um Nine. positivamente, outro neutro, não. Nine. Os dois negativamente, não. Os dois Nine. positivamente, não. Nine. Fez sentido? Sim. Tá. De acordo com a lei de Dufay, assinale a afirmativa Posso se correta. atrair. A lei de Dufay é aquele lado menos e mais, tá bom? Corpos eletrizados com o mesmo sinal de carga se atraem. Não. Não, mesmo sinal de carga se repelem. Um corpo neutro com um corpo eletrizado sempre se repelem. Não. Não, corpo neutro com eletrizado se atrai. Corpo neutro não tem qualquer interação com corpos eletrizados. Nine. Por que não? É, ele tem Se atrai, interação. né? Porque neutro com eletrizado se Se atrai. atrai. Exatamente, tem, né? Você tem um corpo eletrizado e um corpo neutro, o corpo neutro se atrai. Tá bom? Tomara que caia umas bem ridículas. É, Você acha que vai cair mais fácil? corpos Não vai neutros cair. sempre se atraem. Não, você tem um corpo neutro com corpo neutro, não tem relação nenhuma. Nada. Corpos eletrizados com sinais de cargas opostos se atraem? Isso. Sim. Tá? Então, 4 letra E. Como assim o seu tem isso? Ah, aqui eu Então aqui, em relação... Ah, tá. Qual? Não, tá bem. Em relação à eletrização de um corpo, analisa as afirmativas a seguir. A1. Se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente? Sim. Sim. Sim, né? Ele estava neutro, ele tem menos e mais, ele vai perder Igual. as menos. Ele vai ficar Fica mais. eletrizado positivamente? Sim. Sim. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela. Isso aqui é o quê? Atrito. Atrito, tá? O que é uma flanela? Sabe aqueles Foda-se, pães não de precisa. joia? Ah, tá. Beleza. Flanela. Flanelinha Beleza. amarela. Isso é falso, porque vai ficar um positivo. Ambos É, eles Sim. Se um corpo neutro perder elétrons, ele vai ficar eletrizado positivamente, sim. Atrito sempre. Oi? Quando for muito atrito. rápido. Eu já fiz essa. Ah, tá. Quando for atrito, sempre. Sim, eu vou falar. Ah, tá, sim, tava dando. Tá. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais. Não. Não. Não, né? Eu também Cargas não. opostas. Atrito sempre vai ser carga oposta. Atrito, cargas É opostas. só escrever isso. Um fica Atrito- positivo e outro negativo. Ah, um tem que ser positivo e negativo. É. Atritando bastante, inicialmente eles se... Em qual que fica igual? Contato vai ficar com carga igual. Por exemplo, Contato, atrito, carga. Atrito é o que mesmo? Não. Atrito é atrito, é. Não, mas é diferente ou igual? Diferente. Tipo, mais menos Contato que o é contato. carga igual. E indução? Indução pode ser qualquer um? Indução nem é aquele corpo. A indução é ó. Ele vai ter um corpo neutro e um eletrizado. Eletrizado, aí o eletrizado vai atrair os elétrons Exato. É. do... Cargas de sinais Depende, né? iguais. Se o eletrizado É, se for negativo ou positivo, vai- depende. vai- Mas se um corpo positivo. A3. Olha, indução. Fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Oi? Verdadeiro. Sim. Não Fenômeno entendi. da indução eletrostática. Isso aqui é indução, Sim. tá? Separa as cargas do induzido. Isso aqui é o induzido. Separou as cargas do induzido? Separou? Separou. Sim. Pela presença de um indutor eletrizado. Indutor eletrizado. É isso. Como é que... É verdade? Sim. Sim. Sim, verdadeiro. Ai, Deus. Tá, então ele separa, né? Na 4. Ali, ó, tem... Separa e joga um pra terra. Isso, ó, negativo pra um lado e positivo pro outro. Só E velho, qual que ó. vai pra terra? Qual for dos dois? Depende, ué. Ah, foda-se. Ah, qual for. Se eu tenho um Se negócio o corpo positivo, eletrizado, se o corpo eletrizado é positivo, eu jogo positivo no É. chão.
Porra. A4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo, esse permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Sim. Cara, sim, né? Se você... É tipo isso. Você tá aproximando os dois. A carga disso daqui, se você só aproximar os dois, não vai mudar. A carga total dele continua igual, tá? Não entendi. Calma. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de um outro neutro. Essas cargas aqui, a carga total dela continua sendo nula. Ele é Sim, neutro. Né? Ele é neutro. Ele continua, não vai mudar as cargas dele aqui. Se você só aproximar um corpo Nem encostar. negativo ou positivo de um outro neutro, não vai mudar a carga total dele. Tá? Continua sendo nula. E daí depois ele fala, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Sim, ele vai ser atraído pelo eletrizado. Ele vai ser atraído aqui. Sendo nulo, ele é atraído. Sim. Ele Não, só não sempre- vai ele mudar a sempre carga vai ser total nula, dele. Não é? Vai? Sempre vai ser nula? Não. O neutro? Sim. Isso aí chatinho de entender, né? Tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa. Tá? Daí assim, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro. Não. Não, Tem que repelir não, atrair. né? Tem que atrair. Só atrair, né? Então a certa seria a B, a 1, a 3 e a 4. Isso aí. Tudo bem? Mesmo? Tá. A 6. Após a eletrização por contato, os corpos terão... uma parada que confundiu a gente no começo. Alternativa incorreta. Você tem que marcar que não está certo. Tá? Então, Na após a borracha. eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal? Sim. Sim. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado indutor? Sim. Sim. Tá? Sim. A C. Ao aplicar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Cara, Falso. não... Atrito. Não Oposto. interessa o que é polietileno. Isso. Foda-se. Podia ser feito de porra. Não faz a menor diferença. Se é atrito. Se é o mesmo material, você tá atritando o mesmo material. Um fica tá? positivo, As outro duas vão negativo. ficar eletrizadas negativamente? Não, elas vão ficar eletrizadas com cargas opostas. Por isso que eu falei que eletrização por atrito, é importante você saber que há cargas opostas. Eletrização por contato, cargas iguais. Por indução, cargas opostas. Tá bom? Isso aí. Não interessa que é polietileno. Tá bom? Lache. Ambas ficam eletrizadas negativamente? Não. Então a incorreta seria essa, letra C. Tá bom? A D. A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Eletrização por atrito a gente também chama de eletrização, triboeletrização. Por atrito? Série triboelétrica Nossa Senhora. é essa tabelinha que eu mostrei aqui pra vocês. Isso daqui é série triboelétrica, tá bom? Se é triboelétrica, triboeletrização tem a ver com eletrização por atrito. É tipo sinônimo. Aí? Tipo sinônimo. Saber que tipo é aplicado. E daí, após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga de sinal oposto à carga do indutor. Sim. Sim, tá bom? Ah, tá. Então a incorreta é a C. A D tá certa porque triboelétrica é a mesma coisa que por atrito? Sim. Tá. Eletrização por indução. Tá, a 7. Por indução. Em relação aos principais conceitos de eletrostática, é correto afirmar que um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente como por um corpo eletrizado positivamente. Sim. Sim, tá? Se ele é neutro, tipo, de volta, foda-se que é um pêndulo eletrostático. Você pode pensar corpo neutro. Lei tá? do Phi. Um corpo neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente, sim, como por um corpo eletrizado positivamente. Sim. Beleza, é A. Vamos terminar de matar o resto. No processo de eletrização por atrito de dois corpos condutores, um fio terra pode ser conectado entre esses corpos, permitindo a obtenção de cargas mais elevadas. Quê? Cara, não tem nada a ver, não faz nem Primeiro sentido o que ele tá falando. Ele tá traçando um fio terra entre esse e esse, não faz nem sentido. O Tá fio bom? terra é o que mesmo? É o fio que leva pra terra, né? Isso daqui. Ele fala ainda por atrito. Então, Tipo, cara. não tem o menor sentido. Não tem Tá nexo bom? essa questão. C. Mas por que você quer, né? Mais elevadas. Eu também não entendi. Foda-se, velho. Fio terra é indução. E aqui tá falando que é o quê? Atrito. Tá. A C. Um corpo carregado eletricamente possui diferentes
Tá certo? É um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas. Não. Os caras tá Sim, carregando. Até Sim, aí tá certo. Ah, sim. Sim. De modo que aquele que nomeamos como positivamente carregado possui elétrons em excesso. Não, O que tá próton. errado? Próton e elétron. Positivamente carregado, próton e elétron. Próton em excesso, perdão. Tá bom? Que? É. Ah, é próton. Né? AD. Quando dois corpos carregados eletricamente, mesmo que de formatos distintos, se encostam, há uma partilha de cargas elétricas de tal modo que ambos fiquem com cargas de mesmo tipo e intensidade. Cara, quase que sim, tá? Se você tiver com as cargas do mesmo tipo e mesma intensidade, exatamente a mesma carga dos dois, os objetos eles precisam ser exatamente iguais. Tipo, precisa ter o mesmo formato, precisa ter o mesmo material, a mesma massa, tudo. Pra ser, Ah, tá. Pra dividir a carga igualmente, tá? Os dois objetos eles precisam ser Ah, tá. Então exatamente tinha iguais. errado pelo fato mais de existir. Os corpos carregados eletricamente. Ele precisa ter o mesmo material, a mesma densidade, a mesma Pra massa, compartilhar a tudo. carga. Pra compartilhar exatamente a mesma carga. Ficar igual. Tá bom? Pra ficar igual. Tá bom? essa D tá errada por causa do formato distinto. Então, a 7 seria a certa letra A. Tá. Fez sentido? Tá. O que tá aqui no quadro eu posso apagar? Tá. Eu vou fazer a 8 e a 9 e daí vocês descansam. A 9 ou a 8? E a 9. Já consegue. Ah, não consegue fazer. Pô, tá de boa. Ô Gabi, segura um pouco, hoje tá demais. Hoje tá demais. Depois eu te dou 8 e fica bravo. O que teve alguma coisa? Segura o sono, tá? O papo chegou em você aonde? Aqui, ó, do meu lado. Ah, desse. Gabi. Seu nome é Gabi? Por acaso? Ah, tem 3 Gabi aqui. 17 e 17. Tá. Seguinte. Eu quero que você preste atenção porque isso daqui envolve cálculo. Não. Deixa eu ver. Vamos deixar elas fazerem o pedido. Que horas são? 17 e 17, rapaziada. Amém. Faz um pedido. Amém. Amém. Tá. Então é o seguinte. A 8. A 8 ela envolve cálculo, não envolve fórmula, é um cálculo extremamente tranquilo. De cabeça, né? Eu fiz. Só tem Sim. fórmula na prova? Só tem teoria na prova? De certa forma, sim. Você tem cálculo de fluxo magnético, que é o último conteúdo. Vai ser tipo a última prova do Camargo. Ele te dá os dados e você põe na fórmula. Tá? Física é isso, né? E daí, isso daqui dá pra fazer meio de cabeça. Tá bom? O Camargo, eu achei que ele complicou bastante a última vez que ele fez, tipo, isso com bola no quadro. É o mi. Tá? Então é o seguinte. Primeiro de tudo, Ah, é das bolas? se você tiver dois corpos exatamente iguais e você encosta esses dois corpos, eles vão dividir a carga entre eles igualmente. Tudo bem? Sim. Então, posso escrever isso como sendo assim, ó. A carga total dividido por 2. Se eu encostar um corpo no outro, cada corpo vai ficar com metade da carga, que seria a carga total. Tá bom? Então, não estou fazendo exercício agora, mas se eu tiver um corpo aqui, eu digo que ele tem 10 de carga. Eu encosto esse outro corpo aqui e eu digo que ele tem 2 de carga. Se eu encostar os dois e afastar, eles têm que ficar com exatamente a mesma carga. 6. Tá bom? Esse corpo aqui fica com 6, esse corpo fica com 6. Tudo bem? Então, para que serve isso daqui? Se você não sabe fazer de cabeça, você pega essas duas cargas aqui e você soma. 10 mais 2, 12. Dividido por 2, 6. Tudo bem? Isso é um quê? Ali em cima? Não, carga. Não, ali. É. Na fórmula. Aqui. Eu ainda falei, né, velho? Tipo, Primeira no começo coisa da aula. Foi literalmente a primeira coisa da aula. que você falou. Esse daqui é o meu quê, se alguém depois for perguntar. Perfeito. Tá. Bom que você lembrou disso. Começo da aula? Sim, foi literalmente a primeira coisa que eu falei. Não, mas Eu é que falei carga com queda eu achei estranho, né? Tá. Você perguntou. Só ignora e continua. Quantidade de carga, tá bom? Ah, tá. Ó. Então, pro exercício 8, tá? Minha recomendação, quando vocês tiverem exercício com bola, com corpo, que você vai ter que compartilhar carga, desenha. Beleza. Tipo, desenha as 3 bolas lá, desenha a quantidade de carga de cada uma e vai ficar muito mais fácil de fazer as São contas. 3?
Tá bom? Potencial de C. Então, seguinte. 16. Na 8, duas esferas A e B metálicas e idênticas. Falando que tá igual. Estão carregadas com cargas respectivamente iguais. Então vamos lá. Você tem uma bola 16. A, você tem uma bola B e você tem uma bola C. Tá bom? A carga A, ela tem 16. A carga B, a bola B, ela tem 4. E a carga C, ela tá neutra. Quando ela tá neutra, zero. Tá bom? Ele dá ali pra vocês a unidade. A unidade é isso daqui, ó. Isso daqui é micro. Tá bom? Assim como você tem metro, milímetro, micro. Tá bom? É um prefixo de 10 a menos 6. Tá bom? Isso daqui é coulomb. Tá? É a unidade de medida de eletricidade. Tá bom? De carga elétrica. Então aqui, você tem a carga, você tem a bola A, B e a C. As três cargas aqui. O que você vai fazer? Ele está dizendo que coloca-se C em contato com A. O Camargo, ele pega e ele escreve isso tipo de um jeito matemático. Ele pega e fala, a carga total disso daqui vai ser a carga de A mais carga de C. Ele pega a carga total e divide por 2. Cara, eu acho que não tem necessidade, tá? Eu pego a carga, eu pego a bola A e eu vou botar ela na C. O que vai acontecer? Elas não vão dividir exatamente? Sim. Quanto vai ficar cada uma? 8. 8. Então, essa aqui vai ficar com 8 e a C vai ficar com 8. Tá bom? Faz sentido? Sim. A B foda-se porque ela vai continuar igual, né? Você pode até reescrever ela aqui para ficar mais fácil de calcular depois. Tá bom? Então, encostou a A na C e depois afastou. A tem 8, a C também tem 8. Tá bom? Agora, o que ele faz? Ele encosta a C em contato com a B. Então ele vai pegar essas duas cargas aqui, ele vai pegar essas duas bolas e vai encostar. E ele vai tirar depois. Quanto que vai ficar cada uma dessas? 6. Né? Isso faz sentido para todo mundo? Sim. Então, essa carga aqui, essa bola aqui vai ficar com 6, e essa bola aqui 6. vai ficar com 6. E a 8, né? Se vocês quiserem, vocês pegam e fazem carga total, né? A carga de B, 4, a carga de C, 8, Somente dividido 4 por mais 8, 12, dividido por 2, 6. Então cada um vai ficar com 6. E daí... é só isso. Que? Eu entendi esse final. Por que só somou o B e o C? Porque ele pede a carga final de C. Tipo, Primeiro ele faz aqui. com A e depois... Ele tá pegando B e a última encostando... carga a última pessoa Tá, que mas falou. tem Tipo, uma nossa, pergunta. nossa. Daí deu 6 mais 6. 4 mais 8, 12 é a carga total. Ela vai dividir essa carga total em duas, né? Então, 6 e 6. Ou você faz de cabeça. 4 e 8, 6 e 6. Eu tenho Era uma só o pergunta. meu final, se eu quisesse mesmo. Foda-se o A e o A e o C. Depois só fazer o final todo. Não, porque ele primeiro encosta o A no C e depois encosta o B no Mas C. é importante eu ter que fazer o A no começo? Claro. Ah, que você falou Porque que você senão- podia fazer só o final? Não, porque se você só encostar o B no C, o B tem 4. Encosta no C, ela vai ficar com 2. É verdade. Tá? Ela encostou o A no C, 8, 8. E depois encostou o B no C, 4, 8. Se fosse só o B no C, 4, 0. Tem jogo, tá? Não, só tem. Isso daqui vocês conseguiram entender? Eu tenho uma pergunta. Oi. Existe uma questão que os caras vai pedir, tipo, para encostar as 3 juntas, daí eu divido por 3 ao invés de 2? Ou não? Cara, não, mas Mas Se tiver... se tiver isso aí. é isso aí. Entendeu? Não tem segredo. Mas não existe uma questão que os caras falam que vão encostar as 3 juntas. Acho que não. Tá? Beleza. Todos os exercícios que ele resolveu foram assim. Todos os exercícios do livro encostam só 2. Então eu acredito que seja assim. Tá com vergonha de aparecer na tela?
Vou comer pão de queijo, tá? Tá? Ah, não. Entra na roda. Isso daqui todo mundo entendeu? Sim. Certeza? Tá. Essa carga total dividida por 2, então seria a letra B, 6 microcoulombs. Quando vocês tiverem os resultados com uns números um pouco mais quebrados, daí talvez seja interessante você somar as cargas e dividir por 2. Talvez não dê para fazer de cabeça. Tá bom? Então vamos para a 9. A 9 é mais ou menos a mesma coisa que a 8, só que os resultados são um pouquinho mais quebrados. Tá bom? Então, ele te dá 3 bolas. De novo, tá? A, B e C. E o que ele fala lá pra gente? A esfera A, ela é positiva e a esfera B, ela é negativa. E a carga dessas duas em módulo ela é igual. 10. Ou seja, essa aqui vale 10 e essa menos 10. Sim. Isso tá tranquilo pra todo mundo? Sim. Tá. E quanto que vale C? É neutro. Neutro, né? Ela vale 0. Então, ele faz 3 operações aqui, tá bom? O que ele faz? Ele primeiro encosta C em D, daí depois ele encosta C em A, e depois ele encosta A B. em B. Beleza? Tá. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos primeiro encostar C na B, só que cuidado que essa carga aqui é negativa, tá bom? Então, quando você tem contato com uma carga zero e outra negativa, ela vai continuar sendo negativa, tá bom? Então, eu vou encostar aqui a B na C. Menos 10 e 0. Menos 5. Menos 5 em cada, tá bom? Menos 5 aqui na B e menos 5 aqui na C. E a A continua valendo 10. Tudo bem? Daí agora, o que ele faz? Ele encosta C em A, certo? Sim. Então, o que vai acontecer? A gente tem uma carga que vale 10 e uma carga que vale menos 5. Ele é quebrar isso aí. Pois é. Se você quiser calcular a carga total, é 10 menos 5. Tá? É como se fosse 10 mais menos 5. Vai dar 2,5. Sim. 10 menos 5. Tá? Então, a carga total disso daqui Vai ser positivo. vai ser 5. Tudo bem? Isso faz sentido? Então, se eu encostar essa bola nessa bola, qual que é a carga de cada uma delas? 2,5. 2,5, né? Vai ser a carga total dividido por 2. 2,5. Então, a bola A fica com 2,5 e a bola C com 2,5. A bola B continua igual, né? Ela está com menos 5 ainda. Agora, o que ele faz? Ele encosta A em B. Tá bom? Então, 2,5 com menos 5. Menos 2,5. Não. Não. 2,5 menos 5. Quanto que vai dar isso? Menos 2,5. Então, a carga... Calma. A carga total disso sim, daqui vai ser 1,25. menos 2,5. Eu vou dividir ela em 2. Então isso daqui vai ficar com menos 1,25. Essa aqui também com menos 1,25. E essa daqui com 2,5. Tá? Vai ser muito fácil. Então, isso aqui são os valores de A, Mas B e Camargo C. complicou isso? Não esquece de colocar unidade na prova. Tá? Isso aqui, ele está dando para você em microcoulombs. Microcoulombs. Meu Deus. O Camargo, como eu falei, ele pega, ele soma a carga de todas, daí ela divide por 2 e tipo, vai fazendo. Mas eu lembro que ele ocupou tipo 2 quadros para fazer esse exercício. Né?
Ele aceitaria assim? Sim, Sim, tá resolvido? tá resolvido. Inclusive, ele deixou bem especificado. Ele falou assim, se não tiver conta na prova, Ele vai zerar. mesmo que a questão esteja certa, vai zerar. Tá? Com aquela voz de locutor do Camargo. Inclusive, adoro o Camargo. Eu também Ele falou adoro. que ia zerar se não tivesse Ele conta. falou isso hoje pra gente. Então, o que eu faria se eu fosse vocês? Eu Colar e pegaria... depois fazer a conta. Eu pegaria e eu escreveria, tipo, do lado, um bagulho assim, eu tô encostando uma bola na outra, somando a carga das duas de cabeça e dividindo por 2. Só escreve Mas isso ele não pra ele vai do lado. Escrever, mas não vai fazer isso aí? Sim, você faz isso daqui e do lado você escreve assim, querido professor Camargo. Ele quer que faça? Não, pô. Caralho, velho, pelo amor de Deus. Você conseguiu estressar o passe. Velho, Você você faz a sua conta Isso é engraçado. e do lado você escreve uma cartinha de amor pro Camargo e você fala assim, Mas só se você quiser. querido professor Se de você não física Carlos Alberto Camargo. Neste exercício, eu desenhei as 3 bolinhas, eu fui somando a carga de cada uma delas, fui dividindo por 2 para ver a carga, fui fazendo cada um dos processos e cheguei no resultado. Mas ele disse que ia zerar se não tivesse falta. Sim. Sim, mas Isso o teu aí é um cálculo tá cálculo. Mas Cara, era... isso Ele daqui não vai zerar todo mundo. Cara, Não. eu acho que ele não vai zerar todo mundo. Se tiver, tipo, 40 pessoas que fizerem do mesmo jeito, Mas eu isso acho é um muito cálculo, difícil dele zerar. Isso não deixa de ser um cálculo. Você paga a gente. Tá, mas independente, velho. Sabe, também qual que é o problema de colocar os cálculos ali? O que você pode fazer é pegar e se quiser pra garantir. Eu vou fazer isso na prova por garantia. Eu vou escrever assim do lado, tipo, Você só pega C, as é. duas, soma e divide por 2. exatamente, C em B. Putz, qual que é a carga do C? 0. Carga do B, menos 10. Ah, eu gosto de Então, bolinha. menos 10 Porque menos tem bolinha? ó, a carga total é menos 10. Só estou dividindo ela Aí em eu duas. faço aquele cálculo Menos ali, ó, 10 no canto. dividido por 2. Oxi, Menos não entendi 5. nada, você tá fazendo O cálculo que você tem que fazer é isso. Você não precisa de cálculo maior do que isso. Tipo, é uma questão ridícula. A ponto de, tipo, essa aqui menos, né? É um pouco mais difícil de fazer ela de cabeça. Mas a 8 é uma questão ridícula. Tipo, putz, você encosta 16 no 0, 8, 8. Encosta no 8 no 4, 12, 6. Você consegue fazer de cabeça isso. Pelo menos monta uma estrutura, monta um raciocínio, escreve alguma coisa, fala tipo, eu vi desse jeito aqui. Escreve tipo, um carga total dividido por 2. Só pra, tipo, garantir. Mas eu acho que se você fizer um esquema inteiro assim, tipo, eu vou fazer assim desse jeito na prova. Eu acho muito difícil ele zerar. Não precisa de cabeça. Muito difícil. Não, ele tá Qualquer louco. coisa manda ele vir brigar comigo, velho. Mentira, que medo. Ah, Não, mas acho que não, ó. O padre me ensinou a Não, fazer mas desse jeito. mesmo assim, velho, tipo... Tipo, Isso não, é um ele cálculo, vai- cara. Não tem... Sim, não deixa de ser um cálculo. Você só não tá escrevendo com letra. Não, pô, mas... Mas é um cálculo. Se 40 Brothers. pessoas- para, velho, você tem noção. Cara, Sem considerando o pessoal que vai ver no Tem YouTube, noção. 40 pessoas fizerem uma merda. Ô, é o óculos do Kaique, pô. qualquer coisa manda ele vir brigar comigo. Não, é do Ah, Kaique. Tipo, essa Eu aqui. tenho pô. igual, eu entendo. Sério? Com a mesma estampa? Não vai dar tempo. Sim, é Tá. igual. É, Eu ia comprar isso do Kaique. em toda elétrica, tem alguém que ficou com alguma dúvida? Em alguma parte do conteúdo? Bora pro que Não, interessa. é comer. Nossa,